Então, sejam todos bem-vindos, um bom dia a todos, e nós vamos dar início, já de imediato, às nossas reflexões. O professor Sandro Desan vai falar um pouco sobre a culpabilidade no processo administrativo disciplinar, as diferentes formas de responsabilização do servidor público, e vai nos brindar com a sua palestra. O professor Sandro Desan, para quem não o conhece, eu considero hoje o autor de Direito Administrativo Sancionador com a maior produção acadêmica em nosso país. O professor Sandro Desan é doutor em Ciências Jurídicas Públicas pela Escola de Direito da Universidade do Minho, o Minho, lá em Braga, em Portugal. É doutor em Direito pelo Centro Universitário de Brasília. É doutor em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória. E é mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória. Professor do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu, Mestrado e Doutorado do Centro Universitário de Brasília, do CEUB. Investigador do Centro de Justiça e Governança, Grupo JusCrim, Justiça Penal e Criminologia, e professor do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu, da Escola Superior da Polícia Federal do Brasil. Quase cansei aqui, quase morri só em falar do currículo do professor Sandro Desan. Sim, é verdade, você ouviu bem, ele tem 3 doutorados. Ele diz que é bullying o que eu faço com ele, mas é verdade. Você que está nos assistindo aí pelo YouTube, aqui pela plataforma Zoom, sim, você escutou bem, ele tem 3 doutorados e, com um detalhe, os 3 foram feitos ao mesmo tempo. Ele contou agora nos bastidores como ele chegou a fazer 3 doutorados ao mesmo tempo, achando que todo mundo ia dizer, agora eu entendi, mas é isso, gente. Ele é uma pessoa fora da caixinha, fora da curva, é um dos maiores doutrinadores desse país, e vocês vão ouvir, a partir de agora, as palavras inteligentíssimas desse homem que eu considero o cara. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Se eu tenho tempo de 20 minutos para nos brindar com suas reflexões sempre tão especiais e importantes. Muito obrigado, doutor Antônio Rodrigo. É sempre uma honra poder participar e compor banca com o senhor. Fico lisonjeado de participar aqui desse evento do IDP. Gostaria de cumprimentá-lo, cumprimentar todos os presentes, cumprimentar a doutora Vládia, a doutora Aline, doutor Alexandre. É uma honra. Vamos conversar hoje, então, sobre... só abrindo parênteses, realmente é bullying, viu? É bullying. Sempre. Mas o doutor Antônio Rodrigues, a gente sempre brinca assim, é uma pessoa muito querida. Mas vamos falar aqui sobre a culpabilidade do agente público no processo administrativo. Para que falemos sobre culpabilidade, é um tema bastante intrigante, bastante interessante. Nós ouvimos falar de culpabilidade aonde? No direito penal, né? A gente que estuda direito, na graduação em direito, a gente se depara com culpabilidade logo ali no direito penal, teoria geral do delito, onde nós temos o primeiro e talvez o único contato com esse instituto jurídico no direito sancionador, no direito punitivo geral, ou no direito sancionador geral. Quando vamos tratar ou vamos operar, trabalhar, né, quer seja advogado ou membros de comissões apuradoras, ou mesmo como leitor do tema, nós não nos deparamos com essa questão em que pese a necessidade de responsabilização decorrente de um processo administrativo, nós não deparamos com a questão da culpabilidade. Vigorava no Brasil, até antes um pouquinho, após até a Constituição de 88, o que nós conhecemos como verdade sabida. Tá? E ouso dizer que, mesmo no século XXI, nos dias atuais, muitos operadores do direito administrativo disciplinar e também do direito administrativo sancionador trabalham com essa noção, mesmo que não saibam, com essa noção de verdade sabida, de responsabilidade e também de culpabilidade objetiva no direito punitivo estatal. No nosso caso, no direito punitivo estatal interna corporis. Por isso, eu tenho, verificando esse problema, né, que é um problema não só de dogmática, não só de aplicação da lei,
é um problema de justiça do direito, verificando esse defeito de operação ou operacionalização e mesmo de compreensão do que é o direito administrativo punitivo, isso se estende para o ramo sancionador todo, verificando esse ponto de ausência de uma responsabilidade, de uma culpabilidade realmente subjetiva, eu comecei a escrever e desenvolver estudos já faz mais de uma década, eu acho que tem uma década e meia, sobre esse ponto, sobre responsabilidade do agente público, sobre os pressupostos dessa responsabilidade. Que seria considerado, quais seriam os pressupostos para a responsabilização do servidor público? Basta, aí vem a pergunta, basta a verdade sabida, certo? Ou não? Se não basta a verdade sabida, basta o processo legal, administrativo, disciplinar, ou processo legal, administrativo, punitivo, já seria suficiente para retirarmos do locus da verdade sabida o direito sancionador e colocarmos na seara de justiça a partir do devido processo legal ou de um processo legal? Então, bastaria o processo para suprir isso? Também não. Penso eu que não. Não podemos aplicar a verdade sabida. O que é a verdade sabida? Eu, como chefe, ou como autoridade julgadora, ou como autoridade instrutora, ou autoridade instauradora de um processo, ou superior hierárquico, eu sabendo, tomando conhecimento do ilícito administrativo disciplinar, eu já aplico a punição. Isso era a verdade sabida. Ele aplicaria a punição, olha, fulano, você vai para casa, está 3 dias suspenso, porque eu fiquei sabendo que você está usando a impressora para imprimir seus trabalhos de escola. Okay? Então, tinha ali a infração, ilícito disciplinar, na seara pública, e a sanção aplicada, independentemente de processo, pelo superior hierárquico. Bem ou mal, lógico que mal, ao meu ver, isso era corriqueiro até 88, passou um pouquinho até a gestão pública assimilar a noção de justiça e de devido processo legal, mas tivemos essa verdade sabida também. Mas, e agora? Então tá bom, então não vamos aplicar a verdade sabida, vamos aqui aplicar um devido processo legal, só que nós temos nos esquecido da palavrinha bem importante, devido, certo? A Constituição fala devido processo legal, ela não fala processo legal, ela fala indevido. Esse devido aí vem de uma ideologia ou de uma noção pós-positivista ou neoconstitucional de devido como justo. Justo processo legal. O devido é aquele que é justo. Logo, todo processo legal injusto é indevido. Daí, isso vale para o disciplinar também. E como responsabilizar e culpar, né, um servidor público para a responsabilização num processo devido? Quero dizer para vocês, para todos os ouvintes, todos que estão nos assistindo, que há uma relação intrincada ou uma interconexão, para usar as palavras de Edgar Morin, complexiva ou rizomática, Levinas usa isso, Morin também, rizomática, rizoma é aquele emaranhado de raízes que fica abaixo do solo em determinada vegetação, aquele embola tudo ali dentro. Então, esse monte de interconexão rizomática ocorre entre direito material e direito processual. Nós só vamos ter uma sanção justa, uma responsabilização justa de qualquer pessoa, e aí eu não digo só do agente público responsável por uma infração disciplinar, mas sim de uma empresa no direito sancionador, assim de um réu no direito penal, assim também, não gosto de fazer essa correlação, mas assim também do autor do fato numa responsabilidade acriana, lá nos termos do artigo 185, combinado com 927 do Código Civil. Tá? Nós só vamos ter se o direito material andar junto com o direito processual e vice-versa. Isso é rizomático. Isso é rizomático. Para termos isso, penso eu, para além dos pressupostos processuais e para além de uma teoria da nulidade que traga não somente nulidades relativas e o princípio do par de nullité sangrive,
como coringa, ou como a carta mágica que saneia todo o processo, nós deveríamos ter um rol de nulidades absolutas, mas, para além disso, para uma culpabilidade, aí eu vou colocar o foco no direito material, nós teríamos que trazer, tá? Então, deixando o processo um pouquinho de lado, com essa necessidade de uma teoria das nulidades, nós temos que trazer, dando foco para o direito material, trazer algumas teorias ou alguns institutos que muitos acreditam ser institutos oriundos ou epistemológicos do direito penal, mas não são epistemológicos do direito penal. Eles são oriundos de um momento antecedente ao direito penal, que poderíamos chamar de uma teoria geral da imputação. Uma teoria geral da imputação. Eu acho que todos aqui vão concordar comigo se o doutor Antônio Rodrigo falar o seguinte: olha, ele enunciar o seguinte: quem entrou atrasado ontem, ele está enunciando agora, ontem, não assiste à mesa seguinte, com a doutora Vládia. Ok? Aí o pessoal que chegou agora fala: pô, mas doutor Antônio Rodrigo, como assim? Se você tivesse me falado antes, eu teria chegado cedo ontem também, porque eu preciso assistir a palestra que eu me interesso, sabe? Isso é injusto, doutor Antônio Rodrigo. Eu não posso ser punido por algo que eu não sabia. Tá vendo? Então, nós temos aí um princípio, um valor, gosto até de chamar de valor, que é algo anterior ao princípio. Temos um valor que diz o seguinte: olha, eu não posso ser sancionado, não posso ser punido, sem que haja um enunciado temporal prospectivo. E no direito penal se chamou de retroatividade da lei. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Certo? E a gente acha que isso é de direito penal porque nós vivemos o direito penal no dia a dia. Mas esses conceitos, eu só trouxe um exemplo aqui, esses conceitos são anteriores ao direito penal e valem para todo e qualquer tipo de imputação. Vamos pegar outro exemplo. Rodrigo está com o filhinho pequeno, né? O doutor Antônio Rodrigo. Ele chega e fala para o filho dele: olha, não abre a geladeira, porque se você abrir a geladeira, você vai ficar resfriado e vou te dar um tapinha na sua mão. Ok? Está aí o preceito primário, né? O que é proibido, e a sanção enunciada. Ok? Isso vale também, essa relação entre enunciação e sanção, preceito primário e sanção, para toda e qualquer coisa. Qualquer responsabilização, nós temos que saber o que é proibido e qual será a sanção aplicada. Não, certo? Então, eu peguei o exemplo aqui da educação do filho, peguei o exemplo também da irretroatividade da lei. Todos esses valores são pré-direito penal, são pré-epistemológicos, né, do direito penal. O que é epistemológico? Né? Pré a definição legal ali do que seria o sistema de direito penal. Eles fazem parte de um grande outro sistema. Teríamos princípios informativos desse grande outro sistema que abririam vertentes para o direito penal, permeariam também o direito sancionador e a compliance, permeariam ali o direito disciplinar. Ótimo. Onde eu quero chegar com isso? Rodrigo, quando eu estiver chegando no próximo tempo, você me avisa, tá? Por favor, se puder. Onde eu quero chegar com isso? Quero dizer o seguinte: devemos interpretar o direito administrativo disciplinar à luz de algumas teorias, entre aspas, do direito penal, que não são na essência do direito penal, mas são, sim, de um direito sancionador geral, de uma teoria geral da imputação. Tem até dois artigos que vão sair agora, em março. Eu e um amigo meu estamos escrevendo em conjunto. Ele é delegado da PF também, é autor de vários livros de processo penal, o doutor Eliomar da Silva Pereira. Ele escreve sobre processo penal e eu sobre direito administrativo disciplinar. Então, nós juntamos esses dois ramos epistemológicos para fazer essa teoria, para tentar bolar uma teoria aí de um direito sancionador ante-epistemológico. E daí, o que nós precisamos? Trazer esses conceitos, essas categorias do direito penal, entre aspas, mas não são penal, para o direito disciplinar. E eu falaria o seguinte: para que o processo seja devido, ele precisa ser aplicado para ilícitos disciplinares num conceito analítico estratificado. O que é isso?
olha, o ilícito disciplinar tem que ser o fato típico, tem que ser o fato antijurídico e tem que ser o fato culpável. Sem esse conceito tripartido de enfrentamento, reconhecimento e definição do ilícito no caso concreto, nós não podemos culpar, não podemos responsabilizar o agente público. Tá? Isso não é importação do sistema penal, não. Isso é deixar a teoria da imputação geral permear o direito disciplinar para que ele seja considerado um direito justo à luz da Constituição de 88. A invenção minha? Também não é invenção minha. Isso já é assim na Espanha. Já é assim na França. É também parcialmente assim em Portugal. Não estou reinventando a roda. A Espanha é o mais evoluído nisso, né? O Alejandro Neto, e o Lobregat, vários outros autores trabalham essas questões e vêm debatendo isso há mais de 60 anos, enquanto o Brasil começou agora, começou de 10 anos para cá. Então, o ilícito disciplinar, ele deve ser o quê? O fato típico, o fato antijurídico e culpável. Antijurídico ou o fato ilícito são sinônimos. E o fato culpável. Fato típico. O fato típico ele é composto igual ao penal, mas isso não é do penal, igual ao penal. Conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade. Conduta. A conduta deve ser ativa ou omissiva, certo? Dolosa ou culposa. Preste atenção nisso. Dolosa ou culposa. Não cabe mais no atual estado constitucional de direito que vivemos, responsabilização de agente público por mera voluntariedade. Isso é inadmissível. Se a legislação disciplinar não falar nada, não disser nada, o agente público vai ser punido a título de dolo e de culpa. Se ela restringir, o agente público vai ser punido a título de dolo. O direito penal restringiu. O direito penal, lá no artigo 18, fala o seguinte, olha, salvo previsões culposas expressas, o crime é punido de forma dolosa. Houve uma restrição no elemento subjetivo, anímico do agente, na legislação. Se o disciplinar não restringir, ele é punido a título de dolo e de culpa sempre, salvo se o próprio tipo traga restrição. Então, isso é muito importante. Elemento subjetivo, não cabe mais voluntariedade. Eu estava participando, até redigir a lei, né, participei da redação da lei de demissão de servidor por insuficiência de desempenho. E lá, o grande embate era esse. Eu tentava explicar para a equipe que a demissão por insuficiência de desempenho, talvez porque o servidor não tem, e é uma lei complementar, o servidor não tem o perfil para aquela função, pode ser voluntária. Não tem problema, é uma conduta voluntária. Eu fui trabalhar todo dia, independente de dolo e culpa, mas não cheguei nos resultados. Ótimo. Mas, se ele agiu com dolo para provocar uma insuficiência de resultado, aí já é ilícito disciplinar. Por isso que nós precisamos definir dolo e culpa, por um lado, para todos os ilícitos, e a responsabilidade por mera voluntariedade, e até mesmo objetiva, para o campo cível, ou para o aspecto cível, aí não teríamos grandes problemas, cível do direito administrativo. Com isso, faríamos a distinção. Insuficiência de desempenho não é ilícito, então pode ser voluntária. A má-fé, o dolo, né, pode ser desídia, pode ser... Aí sim é ilícito. Essa é a distinção. Senão, não vai funcionar. Vai sair a lei complementar e vamos confundir desídia com insuficiência de desempenho, porque ambos são voluntários. Então, pronto. Primeiro ponto. Ilícito disciplinar, a exemplo de qualquer ilícito sancionador, deve ser punido só a título de... sob a avaliação do elemento subjetivo. Fora isso, nós temos um devido processo legal que vai incidir nessa matéria de forma injusta. Esse processo não vai ser devido, vai ser legal, mas ele tem substância. O processo, para ser justo e devido, tem que ser permeado pela substância do direito material. Pela substância. Não adianta ele ser... Eu brinco com os meus alunos e falo o seguinte, olha... Não é um tobogã que o processo legal não é aquele tobogã que você pisou na beiradinha, escorregou, caiu ali naquele toboágua e vai sair lá na piscina lá embaixo. Não é isso, ele tem que ser permeado por substância, ele não é só um caminho, como muitos gostam de conceito, de definir o conceito. O processo legal, ele é o caminho para se chegar a tal coisa. Não, ele é permeado por substâncias para a justa causa. A justa causa não é aferida, ou deve ser aferida só na instauração, mas em todo o evoluir do processo. A justa causa deve permear
todo o processo. E esse elemento subjetivo, além de ser justa causa lá para a instauração, deve ser justa causa para a manutenção do processo. Isso está na conduta. Fato típico, ilícito, culpável. Nós temos a conduta que é ativa ou omissiva, dolosa ou culposa. Dolo, consciência e vontade. Consciência de quê? Do nexo causal entre a conduta e o resultado. Vontade, a vontade de praticar, de chegar ao resultado por meio da conduta. Elemento subjetivo deve permear tudo isso. Depois, deve ter um resultado previsto em lei, deve ter relação de causalidade e tipicidade. Último elemento aqui do fato típico, tipicidade. Muitos falam que o ilícito disciplinar é atípico. Na nossa legislação está atípica. Falta de zelo, desídia. O que é desídia? Às vezes o que eu acho que é desídia, o doutor Antônio acha que não, a doutora Vládia acha que sim, e o doutor Alexandre fica na dúvida. E a doutora Aline fala, não, eu concordo com o doutor Antônio. Certo? Os tipos vagos, plurissignificativos, conceitos jurídicos indeterminados, falta de zelo, por exemplo, manifestação de apreço, provocar escândalo, trabalhar mal. O que é isso, pessoal? Isso é nada. Isso não define. O tipo tem que definir, e ele não define. Logo, qualquer responsabilização, eu trouxe exemplo da Jana conferindo o Rodrigo, né, tem que ser definida. Senão, quem interpreta não vai saber. Olha, eu estou submetido a qual julgo? Eu posso ou não posso realizar determinada conduta? Isso não é do penal, tá bom, pessoal? O princípio da tipicidade não é penal, é um princípio de uma teoria geral da imputação. Deve haver tipicidade, senão não teremos um processo devido e não teremos uma responsabilização e culpabilidade justa. E, por fim, meu tempo está acabando, eu gostaria só de falar lá na imputabilidade, dentro do conceito estratificado, na imputabilidade, no penal, o que é imputabilidade? É a pessoa ser, o autor do crime ser maior de 18 anos e ser mentalmente rígido, saber o que faz. No disciplinar e em qualquer outra relação jurídica especial de sujeição, a imputabilidade, mantém-se essa imputabilidade natural da pessoa ser mentalmente rígida, não ser louca, saber o que está fazendo, e temos uma imputabilidade normativa, qual é? A normativa do penal é ele ter 18 anos, isso é normativo. A do disciplinar e de qualquer outra relação jurídica especial seria, ou é, o agente possuir uma relação estatutária, uma relação especial, para que a relação formal processual se assente, se apoie nessa relação estatutária. Não será imputável um servidor de fato. Não será imputável disciplinarmente, nos termos do Estatuto da 8.102, por exemplo, um estagiário. Porque ele não tem relação jurídica estatutária. A relação jurídica estatutária é pressuposto ou requisito da imputabilidade do agente. Tá? Então, para encerrar, tive que passar muito rápido, devido ao exíguo tempo. Para encerrar, queria deixar para vocês que há essa interação rizomática ou complexa entre processo e direito material. Não há processo justo sem um direito material justamente interpretado, justamente aplicado, à luz de um Estado constitucional de direito. Isso, um exemplo que eu trouxe, não entrei nas nulidades processuais, que aí seria 3 horas falando. Aqui também daria para falar umas 5 ou 6 horas. Isso que eu falei para vocês, nos meus cursos, eu demoro 8 horas falando. Para que esse processo seja justo, nós teríamos que interpretar o ilícito disciplinar dentro desse conceito estratificado de ser ele, em conjunto, o fato típico, o fato antijurídico e o fato culpável, sendo o elemento da culpabilidade um dos principais, a imputabilidade e a relação jurídica um pressuposto da imputabilidade. Não sei se me fiz entender, tá, pessoal? Eu tive que correr bastante, mas eu gostaria de agradecer e me colocar à disposição. Devolvo a palavra ao doutor Antônio Rodrigo. Muito obrigado, doutor Antônio.